Feliz sábado, igreja! Não, mano, senti um feliz sábado assim tão fraco. Vou de novo. Feliz sábado, igreja! Deus seja louvado pela tua presença. Eu estou feliz, imagine o Pai. Está, felicidade tremenda lá no céu, porque você escolheu estar no melhor lugar do mundo. E é porque nós viemos aqui na igreja, nós queremos ser renovados no Espírito Santo. Nós queremos nos renovar em nossas forças. E em quem que nós podemos renovar as nossas energias, as nossas forças? Só em Jesus Cristo. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Melk, já vim aqui nessa igreja, preguei uma vez, só que ainda não tinha sido reformada, inclusive está linda, viu? Estão de parabéns. Eu era menor, acredito que muitos nem estão lembrando de mim, mas eu me chamo Melk, aqui conheço alguns, vejo a cara do irmão ali, vejo a cara da tia Ângela, que acompanhava todo dia lá, ela no avanço. O Freire me viu criança. E agora estamos aqui para a honra e para a glória de Deus. Ei, deixa eu dizer para vocês. A forma como Deus conduz as nossas vidas é incrível. Sábado passado, o irmão Alberto, conhecem, né? Um homem abençoado de Deus, que tem aí levado a mensagem de Deus ao mundo. Um homem muito abençoado. Continue orando por ele, viu? O irmão Alberto, sábado de noite, eu tinha acabado de chegar de uma viagem e ele me mandou uma mensagem. Ele disse assim: Melk, tem como tu pregar lá na igreja do Parque Piauí? E aí, quando Deus chama, né? Não pode dizer não. E aí, eu peguei, não, tem sim, sem problema, irei. Quando foi no domingo, ele me perguntou qual seria o tema da minha pregação e pediu uma foto, né? Para fazer toda aquela coisa bonita, que eu gostei muito, viu? Parabéns, irmão, acredito que foi o irmão Eric, não foi, irmão? Que Deus abençoe o seu ministério. E ele pediu uma foto e o tema. E logo na minha mente veio um tema, irmão Eric deve se lembrar, que é por que foi permitido o pecado, que é uma pregação que eu já venho pregando há muito tempo, uma pregação belíssima e que eu já estou confortado em pregar ela nas igrejas. E aí, porque foi permitido o pecado, eu já logo enviei. E aí eu gosto de planejar minha semana. E eu disse que na quarta iria começar a revisar a minha pregação para ir passar aqui para vocês. E quarta-feira cheguei em casa, comecei a revisar. Só que eu faço meu ano bíblico, além do Reavados por sua palavra no culto familiar, eu ainda faço o ano bíblico que eu escolho livros. Eu agora estou no livro de Efésios. E aí, quando foi na segunda-feira, eu li e estudei o livro de Efésios, capítulo 3. Na terça-feira, era para mim ler qual? O 4. Só que, depois que eu estudei a lição dessa sabatina, o Espírito Santo me tirou a minha mente de Efésios, capítulo 4, e eu comecei a estudar Mateus. E então, naquele dia, eu não estudei Efésios, capítulo 4. Quando foi na quarta, lembra o que é que eu iria fazer na quarta? Eu iria revisar para estudar aqui, né? Quando foi na quarta, eu também, à tarde, ainda não tinha feito o meu... Agora fugiu a palavra. Não é reavivados, mas a minha leitura diária, o meu estudo. E ali eu não tinha feito, que era Efésios 4. E ali eu estudei minha lição, e aí eu me lembrei que eu não tinha feito. E aí eu estudei Efésios 4. E ali foi quando eu vi Paulo, usado pelo Espírito Santo, falou diretamente ao meu coração. E eu amei esse capítulo. Efésios 4 é muito lindo e nos fala que nós não somos perfeitos. E aí eu estudei todo o capítulo, fiz todas as minhas marcações. E aí quando eu terminei, eu fui estudar o sermão que eu iria passar aqui hoje. Por que foi permitido o pecado? E o Espírito Santo, de uma forma incrível, ele disse: não é esse. Troca, vai ser Efésios capítulo 4. E quando nós, seres humanos errantes, eu indaguei Deus. Senhor, já tinha falado no domingo que seria porque foi permitido o pecado. Já tinha acertado com aquela moça linda que cantou aqui, linda, né? Minha namorada, gente, olha as bênçãos que Deus derrama na minha vida. E aí eu tinha acertado com ela qual pregação, qual hino e louvor que ela iria cantar aqui. E tudo isso eu botei diante de Deus. Senhor, o irmão Eric já deve estar fazendo todo o script da programação e aí tem que trocar. Eu já estou confortado em pregar porque foi permitido o pecado e agora tem que trocar em cima da hora. E Deus mais uma vez, é ela. Tá bom. É assim que nós devemos fazer. Tá bom, Senhor. E aí foi quando eu estudei
novamente Efésios capítulo 4 e tive a certeza que era isso que Deus queria falar ao meu coração e ao teu coração nesta manhã. E foi por isso que essa igreja está linda, repleta não somente de pessoas, mas sim dos anjos de Deus e principalmente do Espírito Santo. E é por isso que eu convido você neste momento para esquadrinhar a palavra de Deus. E convido também a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versos 12. Abra sua Bíblia, não perca a oportunidade de abrir a palavra de Deus. Amém? Se você não encontrou, não se preocupe. Efésios capítulo 4, versos 12. Amém? Oremos. Maravilhoso Jesus, nesse momento pedimos a tua permissão para abrir a tua palavra. E te pedimos que teu Santo Espírito venha e habite não simplesmente e só neste lugar, mas sim na minha vida, no meu ser e na vida também dos irmãos que estão aqui. Estamos de coração aberto para ouvir os teus ensinamentos para nós nesta manhã, Pai. Nos conduz, em nome de Jesus. Amém. 4 versos 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, não é isso que está aí? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E eu comecei, quando eu abri no versos 12, eu vi que Paulo, ele fala, nós acabamos de ler, que com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então nós já podemos tirar que a santidade, ela é algo que? Algo tirado por degrau. Então nós se tornamos santos cada dia que nós nos ajoelhamos na presença de Deus e pedimos a sua santidade. Então ninguém nasce santo, entendeu? Foi isso que Paulo acabou de nos falar, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o bom serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O que é interessante, nós não, mas acredito que aqui tenha algum recém-batizado? Não, né? Mais de 2 anos, 5 anos, alguns 10, alguns 20. Mas alguns, quando se batizam, têm em mente que por conta do batismo, a sua vida vai melhorar ali 100%, não é mesmo? Só que mal sabem ela. Até então, ela tinha um espírito que só levava ela à maldade. E quando ela se batiza, nasce um novo espírito que leva ela à bondade. Então, o que é que acontece? Uma luta ali se crava. O espírito da maldade diz, não ajuda. E o espírito da bondade ajuda. E ali ela vai pesar. E sempre nós devemos levar para o espírito do quê? Da bondade. Mas nós não sabemos que muitas das vezes nós levamos para o espírito da maldade. Então, essa luta é uma luta diária. Só que Paulo, ele fala, olha, vocês vão se aperfeiçoar até que todos nós cheguemos ao quê? A unidade da fé, não é isso no versos 13? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Só que como nós conseguimos a santidade e como nós conseguimos a fé plena em Jesus Cristo? Como? Paulo, ele vem e nos relata logo em seguida, com o pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. E aí ele fala que ele é a perfeita varonilidade. E eu fui pesquisar no Google o que
significava essa palavra varonilidade. E ele me trouxe o significado, a perfeita coragem, o perfeito vigor de continuar avante, de continuar com forças para vencer o mal. Porque quando nós estamos com Cristo, quando nós temos o pleno conhecimento de Cristo, nós vamos ter o quê? A sua, que foi o que Paulo falou, varonilidade. Ou seja, a sua perfeita coragem para conseguir ir avante. Para que não sejamos, continuação, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia de quem? Com quem induzem ao erro. Para que nós não sejamos mais como folha seca, levada de um lado para o outro, mas que nós não sejamos mais como um cristão que simplesmente senta aqui e sai e a pregação que o pastor veio não faz efeito nenhum. Paulo está dizendo para que vocês não sejam como folhas secas, se apeguem a Cristo, para que vocês tenham o quê? A perfeita santidade. E ele continua mais no meio do verso 17, acompanha comigo, que não mais andeis, no meio do verso, como também andam os gentios. E aí eu trouxe uma indagação, por que Paulo fala assim? Por que ele fala para a gente não andar como andam os gentios? E aí na continuação, na vaidade dos seus próprios pensamentos, versos 18, obscurecidos de entendimento. Só que também nós podemos indagar. Naquele tempo, o povo chamado de povos gentios era aquele povo que não era judeu, correto? Confirma? Era o povo que não era judeu. Então, até então, só quem tinha a voz, só quem tinha a presença de Deus eram os judeus. Entende? Então, os gentios, eles não tinham a palavra de Deus, vamos dizer assim. Então, o fato deles ser obscurecido da verdade ou do entendimento pode ser real. Só que Paulo, ele fala que eles eram obscurecidos de entendimento, que eles tinham muita vaidade, mas não porque faltava a palavra de Deus, mas porque alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então eles tinham sim a palavra de Deus. Até então os discípulos ali estavam batendo na casa de cada gentio e estava entregando as boas novas de vida. E o que é que eles aconteciam? Por serem ignorantes, por pensarem só nos bens da terra, aquela palavra que vinha de Deus entrava aqui e saía aqui, e eles se tornaram ignorantes. E Paulo vai continuar falando o seguinte, no verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ei, filho, hoje muitos tem coleções de Bíblias em casa. Mais de 100 Bíblias. Já ouvi gente que tem 130 Bíblias em casa. Mas o que é que adianta? Nós temos 130 Bíblias e não abrimos ela. O que é que adianta nós abrirmos a palavra de Deus e não vivermos de acordo com a mesma? O que é que adianta? Os gentios, eles tinham a palavra de Deus, mas por causa da sua ignorância, por causa da vaidade do pensamento, por pensarem em só conquistas terrenas, eles estavam se tornando insensíveis ao pecado. Ou seja, aquele pecado, uma mentira, que aos nossos olhos é um pecado pequeno, dependendo da situação, estava tornando insensível. Aquilo dali não era mais um pecado, era uma coisa cotidiana, entendeu? Eles se tornaram insensíveis. Ei, tenha cuidado. Veja os seus hábitos, para que você não se torne insensíveis igual aos gentios. É isso que Paulo vem nos falando. Ei, não mais andei como os gentios. Não se tornem insensíveis, não sejam ignorantes. Tenha um real compromisso. Hoje a nossa sociedade, a nossa geração, ela não gosta de compromisso. Estou falando, ela não gosta de acordar cedo para estudar a palavra. Ela não gosta de acordar cedo para ir ao trabalho. É essa falta que está
tendo muito peso na nossa sociedade, a falta de compromisso. Quando nós temos compromisso com o Pai, quando nós temos o compromisso com a palavra, nós não vamos mais andar errantes e muito mais chegarmos a sermos insensíveis ao pecado. E eles se tornaram tão insensíveis que cometeram toda sorte de impureza. E Paulo vai continuar falando no verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Verso 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fortes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscências do engano. Concupiscências do engano. Versos 23. Mas agora, não sejam errantes. E Paulo vem e fala: e vos renoveis no espírito da vosso entendimento. Verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vos renoveis. E foi uma das coisas que eu me indaguei a Deus. Senhor, eu não tenho nem o título da pregação. E ao chegar nesse verso ele falou: a renovação no Espírito. É isso que nós estamos precisando. Eu lhe pergunto, sabe por que você não consegue deixar aquele pecado? Sabe por que você não consegue deixar aquele mau hábito? Sabe por que você não consegue deixar aquele vício? Porque você está lutando sozinho. Sabe? O verso 12, lá no comecinho, ele vai nos falar que nós só vamos conseguir a perfeição e a vitória contra os nossos pecados se nós conhecermos a plenitude de quem? De Cristo. E ele continua falando: ei, não seja como os gentios, que tem N Bíblias em casa, que tem N estudos, que tem N livros de Ellen White, mas sequer não abrem um. Mas agora ele lhe dá a escapatória. Ei, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quando olhamos para os discípulos eles estavam agoniados, porque Jesus Cristo iria ser assunto no céu. E eles viram que se com o mestre eles mataram, eles espancaram, o que eles iriam fazer com eles mesmos, com os discípulos? Eles ficaram ali sem norte, sem chão, porque o mestre iria embora. Mas agora Jesus Cristo vai nos falar em Atos, não precisa abrir, mas ele vai nos falar: ei, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo desça. Mas ele não dá a palavra Espírito Santo, ele dá o quê? O Consolador. Ei, o Consolador, ele veio para os discípulos, para que eles tirassem a culpa, o peso, o medo do futuro e entregar para o Consolador. A pessoa que consola é aquela pessoa que está ali do seu lado. Então o Espírito Santo, ele não foi dado simplesmente só para os discípulos, mas ele foi dado para mim e para você, para nós entregarmos a nossa culpa, para nós entregarmos nossos erros nas mãos do Consolador. Ei, quando nós oramos, nós ficamos leves. Jesus Cristo, ele fala que os rabinos, que os mestres daquela época, eles oravam nas esquinas. Mas eles não oravam nas esquinas para dizer assim: ei Pai, eu estou orando aqui, eu quero que o Senhor me perdoe. Não, o coração deles dizia o seguinte: ó, ei Pai, essas pessoas estão me vendo orar, então elas vão me achar que eu sou o tal, que eu sou um cara de oração. Nadinha, não era nada. E foi isso que Jesus Cristo falou para os discípulos: ei, não faça. Feche a porta e ore ao teu Pai em secreto. Ei, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos orar. Sabe?
Sabe, muitas das vezes nós cometemos erros, nós entristecemos pessoas, e ali quando nós estamos lavando a louça, Senhor, me perdoe, eu fiz isso, tudo bem, certíssimo, bela atitude, mas o que Cristo quer é simplesmente que tu pare tudo que tu tá fazendo para entrar no teu quarto, fechar a porta, se ajoelhar e dizer assim: Pai, eu me humilho, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer esse vício, e agora eu entrego nas tuas mãos. E sabe como é que você vai sair de lá? Leve. Jesus Cristo, quando saía das suas orações, ele saía leve. Quando olhamos para Marcos, ali no comecinho do capítulo de Marcos, nós podemos perceber que quando Jesus Cristo ele foi agora escolher os discípulos, ele passou uma noite em oração para pedir o auxílio do Espírito Santo. E quando ele saiu de lá, durante todo o dia, ele escolheu os discípulos certos com o auxílio do Espírito Santo. Nós podemos também observar, quando olhamos para Lucas, nós vemos ali um relato de que João Batista tinha acabado de ser morto, decapitado, uma morte triste, e aquilo dali, o Espírito de profecia fala que atingiu Jesus Cristo, porque ele viu que daquela mesma forma e de uma forma pior, ele também seria morto. Então imediatamente a culpa dos nossos pecados, a angústia veio nos ombros de Cristo. E a Bíblia vai nos falar, depois do milagre, da multiplicação dos pães e do peixe, Jesus Cristo estava altamente triste, assim também como os discípulos. E ele foi fazer o que, meus irmãos? Ele despediu a multidão e foi para o monte orar. E a Bíblia vai nos falar que quando Jesus ele saiu do monte, ele saiu leve. Sabe por que ele saiu leve? Porque os discípulos atravessaram o mar. E ele também tinha que atravessar o mar, só que ele não pisou no barco. Ele foi caminhando pelas águas, de tão leve que ele estava. É assim também que quando nós entramos no nosso quarto, nos ajoelhamos e entregamos aquela preocupação. Ei, Senhor, eu sou impotente nisso. Ei, Senhor, eu não consigo trazer minha família para a igreja. Ei, Senhor, eu não consigo ser fiel para ti, no dízimo e nas ofertas. Quando nós fazemos isso, essa real confissão, quando nós fazemos admoestações, quando nós jogamos o nosso eu contra a parede, lá dentro do nosso quarto, com a porta fechada, e só com a presença do Espírito Santo, nós saímos leves. Hoje o Espírito Santo também está à tua disposição. Sabe, ora. Quando nós oramos, nós saímos do nosso quarto o quê? Eu quero ouvir nosso quarto leves, porque agora nós jogamos toda a nossa culpa nas mãos do Consolador. Ei, filho, ele não vai te deixar na mão, não. Ele vai pegar tudo para si e não vai sair, não. Ele vai sentar do teu lado e vai te dar um abraço. E agora tu vai sair dentro daquele quarto para lutar mais 4 batalhas, mais 4 guerras, porque tu vai estar na presença do Espírito Santo. Ei, Paulo ele tinha essa urgência: vos renoveis no Espírito. O Espírito já foi concedido a nós, mas muitas das vezes nós não o buscamos. Sabe, eu costumo dizer: transforme todas as suas preocupações em oração. Alguns meses atrás, no começo do ano, eu comecei a trabalhar. E aí, de uma forma escassa, está os ônibus, né? Eu tinha que ir de ônibus. Meu pai, ele ia... No tempo estava trabalhando lá em Nazária. E aí eu tinha que ir de ônibus. E na pandemia, os ônibus estavam escassos, quase não vimos, não é verdade? E ali eu fiquei preocupado, era meu primeiro dia de trabalho, ansioso já. E aí eu fiquei preocupado. E eita, será que eu vou chegar atrasado? E naquele momento eu me ajoelhei e entreguei aquela minha preocupação nas mãos do Senhor. E no outro dia, eu fui bem cedo, de tão ansioso que eu estava. Eu fui bem cedo, umas 6h15.
né, por conta do ônibus. E quando eu cheguei, não demorou 5 minutos, o ônibus passou. Só que aí está um milagre. Eu pensava que iria demorar 1 hora no ônibus, porque ele ia rodar no shopping. Mas aquele ônibus que eu entrei, ele não rodava no shopping, ele ia direto para o centro. E ali eu cheguei 1 hora antes. Na noite anterior eu tinha pedido para chegar cedo. E Deus, ele me concedeu chegar tão cedo no trabalho, que até as pessoas que estavam lá se assustaram. 1 hora antes eu cheguei no trabalho. Eu entreguei essa minha preocupação nas mãos do Senhor. Deixa eu contar outra. Todos os dias eu pego o ônibus, todos os dias as mesmas pessoas, só para encerrar. Todos os dias as mesmas pessoas. E eu sento lá na fileira atrás. E ali tem 5 cadeiras. E sempre eu sentava na cadeira do meio. E 2 pessoas do meu lado, 2 do outro. Então eu acordava cedo para fazer meu devocional e não dava tempo para me ler o Espírito de Profecia. Então eu pegava o tempo que eu fico dentro do ônibus para ler. E ali eu abri o livro e ali eu ficava lendo. Eu tinha a visão de todo o ônibus e todo o ônibus tinha a minha visão. Então eu lendo ali, eu ficava envergonhado. Por quê? Porque todo mundo estava olhando para mim e eu fiquei envergonhado. E quando cheguei em casa eu falei: Senhor, eu estou constrangido. Eu não quero sentar ali no meio. Eu quero sentar lá no canto. Mas tem uma impossibilidade. Todos os dias as mesmas pessoas sentam nos mesmos lugares e ela sobe antes de mim. Só que eu queria sentar ali. Se possível, me concede isso. E no outro dia, meus amigos e meus irmãos, quando eu entrei no ônibus, aquela mulher que sentava ali, agora ela passa a sentar na frente. E existia só uma cadeira, que era a cadeira do canto, a cadeira da janela, que eu ficava mais reservado. E ali eu pude ter uma experiência incrível com Deus através da leitura. Sabe, essa é uma simples experiência que eu tive dentro de um ônibus. Só que para ti, meu filho, para ti, meu irmão, Ele tem reservado experiências maiores, grandiosas e preciosas. Só que não adianta nada. O trabalho de Deus é a junção do meu esforço com o teu esforço. Deus, Ele só me concedeu a cadeira porque eu pedi e eu entreguei aquele meu problema, que para mim era um problema, nas mãos dele. Ele quer também fazer esse tipo de experiência contigo, ou até vezes maiores. Mas para isso você precisa entregar a tua vida, ficar plenamente em comunhão com Ele, não errando. E só vamos conseguir isso quando nós temos o pleno conhecimento de Jesus, quando nós temos o pleno conhecimento da palavra de Deus. Ei, não estude a palavra para debater com os outros irmãos. Estude a palavra para se conectar com Cristo, para se conectar com o Espírito Santo. Incansavelmente peça a unção do Espírito Santo. Ei, Deus, Ele quer achar Noés aqui. Por quê eu falo Noés? Porque quando nós olhamos para Gênesis capítulo 6, nós vimos que Deus fala que estava arrependido de ter criado o homem, e Ele disse que iria destruir a terra com água. Mas logo depois Ele fala: mas em Noé eu achei graça. E quando nós olhamos ali, o verbo original em hebraico vai ter o seguinte significado: se encantou Deus por Noé. Mas como é que Deus se encantou se Ele disse que estava arrependido de criar o homem e queria destruir a terra com água? Ele se encantou com Noé porque Noé era um homem justo, bom e fiel. Ele também quer se encantar com a tua vida. Ele também quer se encantar com o teu testemunho. Mas para isso tu não tem forças. Tu já sabe, tu não tem forças para vencer o mal. Satanás é muito mais forte de ti, muito mais forte que ti. Mas eu sei, e tu também sabe, quem é mais forte que Satanás? Jesus Cristo. Breve Jesus voltará. Breve Ele virá a essa terra. Mas o que adianta
se nós não vivermos em prol dessa verdade, nós somos hipócritas ao pedir que Jesus Cristo volte. Sabe por que nós somos hipócritas? Porque nós pedimos que Jesus volte, mas nós não nos ajeitamos e nem lavamos as nossas vestes para estar preparado para aquela grandiosa festa. Sabe, agora você é renovado. Entra no quarto, faz aquela oração, entrega todas as tuas possibilidades, todos os teus defeitos nas mãos de Deus. Não só no dia de hoje, mas todos os dias faz isso. E você vai ver uma plena transformação. E Paulo, para encerrarmos, Paulo, a partir do verso 25, ele vai falar agora alguns conselhos das pessoas que agora são renovadas no Espírito. Efésios capítulo 4, versos 25, para encerrarmos. Ele faz uma lista. Vai falar o seguinte: olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Versos 26. Irai-vos e não pequeis. Não tragam o sol, não é isso? Para a sua ira. Não traga, o sol arde, o sol queima, o sol deixa sequelas. Quando irai-vos, é normal, nós somos seres humanos. Mas não pequeis, não tragam a fritura, a quentura que tem no sol para dentro da tua ira, para que tu não maltrate o teu irmão com aquela quentura que é a tua ira. É isso que Paulo vem nos falando. Versos 27. Nem deis lugar ao quem? Ao diabo. Versos 28. Aquele que furtava, não furte mais. Não roube a consciência do teu próximo. Não roube a consciência do teu irmão. Não roube a consciência da tua mãe nem do teu filho. Não furte. Versos 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe qual é o significado dessa palavra? Só um minuto. Que contraria ou fere os bons costumes. Então não fale nada que venha ferir os bons costumes da sociedade, porque assim você vai estar pecando. Não saia da sua boca palavras que entristeçam, mas saia da sua boca palavras que transmita, no final do verso 29, graça aos que ouvem. Versos 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Essa é a minha oração constante. Senhor, me ajuda a não te entristecer. Porque quando nós entristeçamos o Espírito de Deus, nós que saímos da sua presença, não é Ele. E agora como cristãos, nós temos que voltar. E cristão, ele não cai, ele para amarrar o cadarço. Mas o ato de você só parar para amarrar o cadarço, quem te dá forças é o Espírito Santo. As pessoas do mundo, elas caem, elas ficam lá, ó, se lambuzando no lamaçal do pecado. Mas tu não, tu para amarrar o cadarço. Errar é humano, mas o levantar é o de Deus. Entende? Peça forças, renove a tua força, a tua energia a cada dia no Espírito Santo. Versos 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Versos 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe? Esse foi o ponto principal para os discípulos receber o Espírito Santo. Eles tinham medo de machucar o irmão. Por isso que constantemente eles pediam perdão um para os outros. E ali viviam em harmonia. E peço para que Deus transforme seu coração, para que Ele tire o orgulho e bote a humildade. Todos esses quesitos apresentados nesta manhã são quesitos para nós estarmos um dia no céu, para nós estarmos um dia vendo Jesus Cristo voltar. E todos nós temos o desejo de ver Jesus Cristo voltar. E é por isso que nós pedimos incansavelmente. E se não pedimos, temos que pedir a descida do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos selar.
Tira, Pai, da tua igreja o entretenimento. Por quê? Porque ele nos afasta de Deus. Tira, Pai, as distrações deste mundo. Neste momento, a Emily irá cantar. E ela vai cantar justamente sobre essa linda promessa. A promessa de que Cristo logo vai voltar. Nós precisamos nos deleitar. E que ao vermos essa promessa, que o Espírito Santo venha criar no nosso coração um desejo de mudança e de transformação. Não desista, nunca, jamais. Alô? Não se preocupe, não é eu que vou cantar, né? Quebrando o protocolo, né? Aqui do que a gente tem o hábito de fazer, é porque antes da música e antes da mensagem, a Kelly tinha umas palavras para falar para a igreja. Eu queria convidar ela aqui. Então depois a menina canta, já. Que já foi higienizado. Obrigada, tá? Bom dia. Quero falar ao Melk, em primeiro lugar, que ele foi usado pelo Espírito Santo fortemente hoje, tá? Ele deu uma resposta em que eu hoje, não sei se mais alguém aqui, eu questionei ao Senhor hoje. Eu questionei, nós devemos fazer isso, não é isso? E hoje eu fiz perguntas ao Senhor e eu disse, eu quero respostas. Não sei, eu tô me tremendo aqui, porque assim, não é todos os dias, né? E assim, nós estamos vivendo hoje num mundo onde os nossos filhos, e eu ali atrás ainda disse assim, Senhor, é para me falar? Porque ainda dá tempo eu dizer ao Edmilson que eu não quero falar. E eu já queria falar antes, depois do hino dos meninos. Eu disse, Senhor, se for para me falar, e me veio algo a mais a falar, quando ele falou do entretenimento. Satanás não estava, né? E eu disse, se for, me diga, distrações. E eu disse assim, Senhor, se for, me diz mais alguma coisa. E quando ele falou entretenimento, eu já estava pronta para dizer, e eu disse, eu vou. Satanás, ele está irado com as famílias, nós estamos nos últimos dias, querendo nós ou não acreditar, mas nós estamos. E o entretenimento, ele está muito forte nas mãos do inimigo. As crianças estão intertidas nas redes sociais, as crianças estão intertidas nas séries e as crianças estão se mutilando e se matando, certo? Satanás está destruindo famílias. É muito sério, irmãos, isso é muito sério. Ele falou aqui, eu em casa tenho muitas Bíblias, é coleção mesmo. Eu disse, ele está falando comigo, ele vai dizer mais alguma coisa. E ontem eu estava conversando com uma obreira e eu disse, olha, eu tenho uma luta muito grande. Eu tenho uma facilidade muito grande de aprender, de ouvir, de falar. Mas eu tenho uma grande dificuldade, que é a questão da leitura. Eu leio, mas eu preciso ler mais. Eu preciso estudar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso estar mais em secreto com o Senhor. E eu pedi isso a Ele. E eu disse, olha, eu não estou pedindo nenhum bem material, não estou pedindo nada. Eu estou pedindo algo espiritual. E eu preciso pedir e insistir. Porque eu sei que se é espiritual, Deus vai me dar. E
minha família está aqui como testemunha disso, né? E eu pedi a ela, ore por isso, porque eu preciso ler mais a palavra do Senhor. Eu tenho livros, uma estante tremenda de livros, Bíblias e Bíblias. Acho que de umas 3, 4 línguas até tenho em casa. Eu disse, preciso ler mais. Eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais. A oração é uma arma tremenda. E eu disse, Senhor, eu não... E eu disse, hoje para o meu esposo, eu disse, eu devia ter ficado em casa. Aí eu já estava dentro do carro e eu disse, mas a gente está indo para a igreja do Jockey, e ele de repente disse, vamos para o Parque Piauí. E aí o que você me diz, eu, tanto faz. Aí ao chegar aqui eu me sentei, e a primeira coisa que veio na minha mente quando eu sentei, quando eu fui agradecer por estar, o Senhor diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Ele disse isso aqui. E eu lembrei. E algumas coisas que ele falou aqui, eu também estava em conexão hoje. E eu disse, tu está falando comigo. É para mim tudo isso. Então, nós somos humanos. Nossa luta é grande, mas nós não estamos sozinhos. E tudo o que ele disse aqui, nós temos que fazer. O Espírito Santo vai nos capacitar. E se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós não seremos capacitados. E quando Jesus voltar, nós não estaremos preparados. Nossas lâmpadas estarão vazias. Nós precisamos... Só para lhe cortar bem aqui. Isso, viu? Sabe qual era a diferença das 5? Eram 10 no totais, não era? 5 tinham azeite e as 5 não tinham azeite. Mas elas tinham azeite sim. A única diferença era que elas só tinham azeite na vela. Não tinha suficiente para chegar ao céu. As outras tinham azeite de reservas. Entende? Essa é a nossa busca. Irmã, a senhora assiste a sala 57? Eu sou moderadora da sala. Oh, glória, Deus seja louvado. Olha o que a sala 57 faz. Essa foi uma forma que ela encontrou para se conectar com o Espírito Santo mais e mais. Não é mesmo? Exatamente. Na minha casa é 4 celulares conectados de manhã. Amém. Zoada tremenda, até os vizinhos ouvem, viu? Ali na sala 57. A senhora passa para os irmãos aqui? Alguns eu passo, para alguns, não todos, mas para alguns eu passo. Todos os dias eu estou lá passando. Todos os dias. E é uma força que não vem da senhora. Não vem. É algo assim, ficamos de boca aberta porque é o Espírito Santo realmente que faz essa obra. Hoje o Senhor me acorda 4 da manhã. 4 da manhã. Nunca pensei acordar todos os dias. Tem gente que acorda 3 horas, não é mesmo? Exatamente. Já ouvi testemunho de gente que acorda 3 horas. Ai, como consegue? O Espírito de Profecia vai falar que aqueles que sacrificam o sono, Deus, Ele dá vigor físico durante o dia. Sabe? Eu só vou sentir sono de noite, na hora de dormir, porque o resto do dia, ó, tá ali, ó, Exatamente. com força, não é mesmo, irmã? Verdade. E a senhora terminou? Sim. Mas fica aqui. Olha, bota aí os slides. A questão do entretenimento é muito importante. E era algo também que eu iria pregar no porquê foi permitido o pecado. O Espírito Santo me tocou para mim passar esse slide. Nós estamos... certo. Não, tudo bem. Não, já passamos, já falamos do entretenimento. Isso é o que Satanás tem usado. Séries, filmes. Quantas horas você passa em filmes, em séries? 3 horas. Tem gente que vai dormir 2, 3 horas da manhã assistindo isso, mas não consegue meia hora para abrir a palavra de Deus. Esse foi o meio que Satanás investiu bilhões, trilhões de dinheiro para tirar eu e você deste banco. Nós estamos tão entretidos, Satanás está nos usando, passa o outro. Está fechando nossa mente que nós não conseguimos ver esse tipo de notícia. Canadá, tentaram legalizar parcialmente sexo com animais. Olha um detalhe, há 1 ano atrás. Ei, você sabia dessa notícia? Não. Sabe por que você não sabia? Porque Satanás, ele tampou essa notícia até o dia de hoje. Mas hoje ele abriu. E essa notícia é simplesmente: Canadá tentaram legalizar parcialmente sexo com animais. Está bem pertinho da gente. Este é um blog do Michelson Borges. Outra leitura. Você gosta de jornal, das notícias? Lá tem tudo isso.
E aí, tentaram legalizar parcialmente sexo com animais. Isso foi, eu acho que uns 3 anos atrás. Então, acredito que hoje, lá já está legalizado. E você tem feito o quê? Para estar, passa a próxima imagem. Para estar neste lugar. Ei, a irmã tem acordado 4 horas da manhã. Ela tem entrado no quarto, se ajoelhado e tem entregado as suas impotências na mão do Senhor. E Deus está agindo na sua vida. Ela acabou de falar isso e eu consigo ver através do seu olho que o Espírito Santo está nela. Mas isso é uma coisa diária. No dia que a irmã deixar de buscar, o Espírito Santo não vai estar nela. Não desista, irmã. Não é porque eu estou aqui na frente, não é porque o pastor está aqui na frente que ele também não tem vontade de vir à igreja. Porque quando nós vemos a mazela do inimigo, nós ficamos tristes. E quando a mazela do inimigo é na nossa família, aí que é mais triste ainda. Mas Cristo há de conceder a força necessária. Busque. Busque que você vai achar. Reavivamento. Como é o nome do livro? Me esqueci. Busca pelo reavivamento pessoal. Busca pelo reavivamento pessoal. É um livro que fala só do Espírito Santo. Se possível, leiam. E eu acredito que ela passou também para alguns irmãos. E busque incansavelmente o Espírito Santo. Pode sentar, irmã. Para me encerrar e a Emily cantar. Me desculpe, né? Falo muito, mas essa é a presença do Espírito Santo. Irmão, só um minuto. Sei que vou pegar uns cascudos quando chegar em casa. Mas quando o Tiago veio aqui à frente, né? Ele estava cantando aqui, me deu uma vontade muito grande, né? Disse, olha, quando ele voltar, eu vou conversar com ele, né? Perguntar em que igreja ele está congregando agora, né? Para ele voltar para aqui para o Parque Piauí. Mas aí na hora que eu ia, toda vez que eu ia falar, eu disse, olha, está acontecendo uma coisa aqui que eu não posso tirar a atenção deles daqui, né? Eu disse, não, vou deixar para o final. Chegou o final já, né? Então, sala 57, também comecei a assistir, através do pai dele, começou a mandar os links para mim, e eu estou assistindo, não dá para assistir todo, né? Porque nessa hora eu estou saindo de casa, 5 da manhã, quando começa. Mas por que eu estou falando de sala 57? No início de agosto está previsto para cá um batismo, como resultado também da sala 57, né? E é uma pessoa que nós começamos um estudo, eu e a TT começamos essa semana com a pessoa, mas ela já vem assistindo a sala 57 e ela diz que está pronta para o batismo. Amém. E se prepare aí, que acredito que é lá para o dia 6 de agosto, se o diabo não intervir. 13, certo. O certo é que é uma pessoa que já vem acompanhando a sala 57 e queria um estudo presencial. Então nós fomos lá e estamos começando o estudo com essa Amém. Pessoa. Né? Amém. Olha as experiências que estão acontecendo aqui. Mas não se preocupe, Deus também tem reservado grandes experiências para você. Sabe, o teu esforço, mesmo que pequeno seja, para ler um versículo da Bíblia, ele será recompensado. Mas agora não leia simplesmente só um versículo da Bíblia. Se possível, estude toda ela. Certo? Para terminarmos, para amor cantar. Não se preocupe, não. Estamos vendo essa cena, né? Olhe bem para esta cena. Aqui embaixo existe um grupo de pessoas. E este grupo é dos salvos. E todos nós queremos estar lá, não queremos? Só que essa imagem não fala de um outro grupo de pessoas relatado em Apocalipse capítulo 6, aí no finalzinho. Aquelas pessoas onde vão estar correndo, desesperada, pedindo para que os rochedos caiam sobre ela, pedindo a morte. A dor dela é tremenda, que elas vão pedir a morte. E se a pessoa pede a morte, irmã, é porque a dor dela é tremenda, não é mesmo? Ei, eles vão estar correndo porque eles vão lembrar de todas as vezes que Cristo estava assim, ó. Ei, filho, tá na hora de mudar. Quando elas vão lembrar todas as vezes que um pregador, que um pastor veio aqui e disse assim: ei, filho, abandona o pecado. Ei, filho, entrega a tua vida, confia em mim e o mais eu vou fazer na tua vida. Eu espero. Eu amo vocês. E é por isso que eu vim aqui falar para vocês
que nós, é nosso dever estarmos ali com a força do Espírito Santo, certo? Nesse momento, se deleite nesta música e entregue a sua vida ao Senhor. Se possível, no final, fique de pé para a gente fazer uma oração, certo? Amém? Nós iremos, amém? Ei, vocês vão me perdoar, mas o Espírito Santo tem algo para falar ainda a vocês. O meu verso preferido, é rápido. Meu verso preferido, Hebreus capítulo 10, e meu capítulo preferido da Bíblia também. Lindo. Hebreus capítulo 10, versos 35. Ei,
Paulo vai nos falar o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a vitória. Ei, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ore, não desista, entregue, confie e espere. Papai do céu, maravilhoso Jesus, grandioso e exaltado seja o teu feito aqui nesta manhã, na tua santa casa de oração. Senhor, sentimos a presença do Espírito Santo e é isso que tantos almejamos, é isso que nós tanto oramos, é isso que nós tanto clamamos. E se por acaso não clamamos pela descida do Espírito Santo, Pai, muda o nosso ser neste momento em que nós venhamos pedir a unção, não dobrada, Pai, mas sim plena do Teu Santo Espírito na nossa vida. Pai, necessitamos, por nós mesmos não temos forças alguma, e é por isso que nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos errantes, somos falhos, mas nos ajuda a entender que o Senhor está sentado à destra do Pai, está ali pedindo a misericórdia dele para conosco. Tua misericórdia, que ela venha ser derramada sobre nós. Nos ajuda, Pai, que nós não venhamos sair daqui, Senhor, vazios, mas cheios do Teu Santo Espírito. Que Teu Santo Espírito venha fazer uma obra em nossa vida, para que essas passagens, para que tudo que o Senhor falou, ela não venha entrar no nosso ouvido e sair no outro, mas que ela venha adentrar em nosso cérebro, em nossos pensamentos, que nós venhamos respirar o ar do céu todo santo dia. Nos ajuda, Pai, faz uma obra em nós. Queremos estar aquele grandioso dia, por isso nos dá forças, nos ajuda, Pai, para que a gente não venha desistir nunca, retroceder jamais. Derrama, Pai, mais uma vez eu te peço, Teu Santo Espírito sobre essa congregação, em nome de Jesus. É isso que nós pedimos, te agradecemos. Amém.